Caríssimos doutores e doutoras do 10º período do curso de Direito da Faculdade Fama de Turama, sejam bem-vindos ao segundo semestre do ano de 2020. Aqui quem fala com vocês é o professor André Viana e vamos lá então para as nossas considerações em áudio com relação à introdução ao nosso conteúdo. Nesta nossa primeira semana, vamos então traçar uma introdução e os temas abordados serão o duplo grau de jurisdição, conceito de recurso, natureza jurídica do recurso, características fundamentais dos recursos, efeitos dos recursos, vedação da reformatio impejus, aplicação do princípio da ampla defesa em segundo grau, sustentação oral e adiamento da sessão e amplitude do efeito devolutivo em recurso de defesa. A bibliografia recomendada é o Código de Processo Penal comentado do Dr. Guilherme de Souza Nutti, 19ª edição de 2020. Quanto ao nosso tema, então, temos que inicialmente dizer quanto ao direito constitucional ao recurso. E aqui nós não estamos falando aí simplesmente sobre o ius esperneandi, né? Tão comentado aí que é o direito de espernear, de reclamar. Não. Aqui o que se analisa, o que se busca é a retificação, é a reanálise de uma decisão a qual não pacificou uma das partes. Então, nos termos da Constituição Federal, nós temos lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela abordados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Por essa premissa, conforme dito aí no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, temos ainda aquilo que cuida, por exemplo, o capítulo 3º, título 4º da Constituição, quando trata, então, da estrutura do Poder Judiciário. Temos ainda como análise aqui o artigo 102, inciso 2, que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, e aí, logicamente, nós temos todas as competências inerentes ao Supremo. Mas o que é que isso significa dizer? Qual é, de fato, a lição que a Constituição Federal nos dá? É aquela mesma alicerçada, por exemplo, pela Ada Pellegrini Grinover, o Antônio Magalhães Gomes Filho, o Antônio Scaranzi Fernandes, que o direito de recorrer ele é inerente ao direito ao justo. Então, é de se destacar que, como qualquer outro princípio ou garantia constitucional, pode comportar exceções. E é exatamente aquilo que acontece com os processos julgados em competência originária dos tribunais superiores, assim como, por exemplo, se um deputado federal for condenado criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, não há como recorrer dessa decisão, pois ali não se aplica o duplo grau de jurisdição, pois não existe uma jurisdição revisora das decisões do STF. Então, o que se busca aqui, na verdade, é uma reanálise das decisões de instâncias inferiores, para que elas sejam confirmadas pelas instâncias superiores. Quanto ao conceito de recurso, temos que é o direito que possui a parte em relação processual, de insurgir-se, de contrariar-se, de se indispor contra decisões judiciais, requerendo a sua revisão, seja ela total ou parcial, em instância superior, porque, via de regra, as decisões mais recorridas são aquelas decisões exaradas pelo juiz monocrático. E então, cabe ao Tribunal Superior revisar para confirmar ou modificar aquela decisão. Diz Borges da Rosa que o recurso tem seu fundamento na contingência humana, na falibilidade da cultura, da inteligência, da razão e da memória do homem, por mais culto, perspicaz e experiente que ele seja. E mais ainda, destina-se o recurso a sanar os defeitos graves ou substanciais da decisão, a injustiça da decisão, a má apreciação da prova,
a errônea interpretação e aplicação da lei ou da norma jurídica, a errônea interpretação das pretensões das partes e a errônea apreciação dos fatos e das suas circunstâncias. Então, excepcionalmente, surgem instrumentos que, com essa conformação, considerados como por alguns processualistas como recursos, mas que também, em verdade, como autênticos pedidos de reconsideração ou revisão dirigidos ao mesmo órgão prolator, como ocorre nos embargos de declaração. Entende-se que ganhem a denominação de recurso, uma vez que possibilitam ao magistrado rever a decisão proferida, mesmo que seja somente para sanar algum erro, podendo, ao fazê-lo, alterar o rumo que havia ali então decidido. Então percebam que, de uma forma concreta, nós temos os recursos e nós temos autênticas ações penais que são incorporadas dentre o rol dos recursos, porque também buscam ali a reparação de um dano que foi causado em razão de uma decisão de mérito. Quanto à natureza jurídica dos recursos, eu trago aqui a lição da Ada Pellegrini Grinover, do Magalhães e do Scaranzi. E eles dizem que a natureza jurídica ela se retrata, ela se reporta, visto os aspectos, elemento ou modalidade do próprio direito de ação e de defesa. O Frederico Marx vem dizer mais, ele diz ainda que trata-se de uma espécie autônoma de ação, mas apenas o poder de rever decisões proferidas dentro do mesmo processo. Então não se trata de uma espécie autônoma de ação. Por quê? Porque ela vai apenas rever decisões daquele processo, daquele caso específico. Quanto às características fundamentais dos recursos, temos que elas são a voluntariedade. Salvo aqueles recursos denominados de ofício, ninguém é obrigado a se insurgir contra uma decisão judicial, mas se não concordar com ela, terá ali garantido o direito de recorrer. Então, o direito de recorrer ele é voluntário. Ele também tem que ser tempestivo, visto que, via de regra, todo recurso tem um prazo pré-determinado para ser interposto. E também se aplica aqui a característica da taxatividade, ou seja, a aplicação correta, o manuseio correto do recurso adequado àquilo que se pretende, o recurso interposto contra a decisão que se propõe, com o pedido que se almeja. Então, fica aí essas considerações quanto às características fundamentais dos recursos. Temos ainda, quanto aos efeitos dos recursos, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo tem ali a sua essência em devolver, em encaminhar aquela decisão para análise da Corte Superior. Quanto ao efeito suspensivo, este não é uma regra, que é diferente do devolutivo. Todo recurso, a ele se aplica o efeito devolutivo, mas nem a todo recurso se aplica o efeito suspensivo. A suspensabilidade estaria ali adstrita aos efeitos daquela decisão de mérito, ou seja, não são todos os recursos que impedem que aquela decisão de mérito comece a produzir os seus efeitos antes do trânsito em julgado. Então, fica aí essa característica também. Nem todo recurso terá o efeito suspensivo. Quanto à vedação da reformatio impejus, ou seja, a proibição de se reformar para pior. O que significa então dizer isso? Significa dizer que quando existe uma decisão, vamos supor aqui que é uma decisão condenatória, o Ministério Público se dá por satisfeito com aquela condenação e não recorre da sentença. E quem recorre é somente a defesa. A defesa, então, via dos seus argumentos de mérito, devolve ao tribunal para que aprecie se aquela decisão está correta ou não, se fez justiça ou não. O tribunal tem ampla ou tem plena liberdade de analisar todo o processo, e não só aquilo atacado quanto ao mérito do recurso. Porém, o tribunal não pode reformar aquela sentença, já que o recurso é somente da defesa, para piorar a decisão, ou a condição, ou a situação do réu ou do recorrente. Então fica aí esta proibição de reformar
quando o recurso for somente da defesa. Logicamente que, se a acusação também assim recorrer, nada impediria que o tribunal não conhecesse do recurso da defesa para conhecer exclusivamente o recurso da acusação e aí sim, então, poder reformar aquela decisão, imputando alguma condição não benéfica ou até prejudicial na busca da justiça que viesse ali então alcançar o recorrente. Quanto à aplicação do princípio da ampla defesa em segundo grau, ele é indiscutível. Assim como em primeiro grau, a ampla defesa ou contraditório são ali, na verdade, essências para que a justiça seja praticada, elas são também aplicáveis em segundo grau de jurisdição. Então, é indispensável. Por quê? Porque se não for garantida a ampla defesa, teríamos ali a nulidade do ato. E aquilo que se garante nesta ampla defesa em segundo grau, uma das hipóteses, ela é inerente ao direito de sustentação oral do recurso em sessão plenária. Então, ou seja, o que acontece? É o direito da parte interessada em sustentar oralmente perante a Câmara ou turma, faz parte do desdobramento da ampla defesa, mas não é irrestrito. Temos ainda aqui que considerar que a sustentação oral ela ocorre pelo prazo de até 15 minutos, conforme o regimento interno do tribunal. A sessão de julgamento poderá ser postergada para uma nova sessão. Então, são alguns critérios que podem acontecer, mas nunca inibindo ali o autor do recurso da sustentação oral, do exercício do direito de defesa. Quanto então a esta amplitude, conforme já iniciada a fala anteriormente, temos que interposto o recurso pela defesa, devolve-se à instância superior amplo conhecimento da matéria, sem qualquer cerceamento ou limitação, né? Desde que o enfoque seja favorável ao acusado. É isso que diz a decisão do STF quando diz que a apelação da defesa, e percebam, somente da defesa, salvo limitação explícita no ato da sua interposição, devolve ao tribunal todas as questões relevantes ao processo, independentemente delas terem sido arguidas pelos recorrentes nas razões de apelação ou no caso do pedido de adiamento. Então fica aí a liberdade e a amplitude de análise do tribunal quanto ao direito de defesa. E aí foram as nossas considerações breves, objetivas, quanto à nossa aula introdutória. Um forte abraço a todos e bons estudos.